Bom dia, irmãos. Tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um devocional. Eu fiquei com o capítulo 16. É um capítulo bem complexo, mas vamos tentar aqui ter revelação dessa palavra que o Espírito Santo venha nos falar, né, através de mim. Amém? Irmãos, o capítulo começa contando um pouco aqui sobre os fariseus e os saduceus, que eram líderes religiosos daquela época, digamos assim. E eles começam o capítulo assim: os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e puseram à prova, pedindo-lhe que lhe mostrasse um sinal do céu. E aí Jesus responde para eles: como que vocês olham para o céu e podem falar como será o tempo só olhando, e não podem reconhecer os sinais a quais Jonas já tinha dado, né? E Jesus repreende eles. E mais à frente, ele vai para outro lugar com os discípulos, e aí os discípulos veem que esqueceram o pão. E ao esquecer esse pão, né, e aí Jesus começa a falar para eles assim: cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles não compreendem isso, porque até para mim foi complexo. Uai, como assim? E o que Jesus estava querendo dizer aqui para eles é para eles não crerem da mesma forma que os fariseus. Eles queriam que Jesus fizesse algum milagre, alguma coisa, para que realmente fosse comprovado que ele era o Filho de Deus, que já era uma promessa a qual todos esperavam. E Jesus adverte aqui os discípulos da mesma forma. Cuidado com os fariseus em questão disso. Cuidado, é preciso ter fé para isso. E aí os discípulos ainda ficam naquela discussão. Será que é porque nós não trouxemos pão que ele está falando isso? E aí Jesus lá mais na frente adverte eles, falou assim: homens de pouca fé, vocês não viram os milagres que eu fiz, né? Fiz a multiplicação dos pães, dos 5 pães, fiz a multiplicação dos 7 pães, que inclusive foi até uma palavra que o pastor ministrou há uns dias, há semanas atrás. E aí então só assim eles puderam entender que Jesus estava falando realmente da fé, a fé de crer que ele realmente era o Filho de Deus. E aí, mais na frente, Jesus começa a perguntar para eles, né? Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? O que os outros falam? Aí um dos discípulos fala que era Elias, outros falam que ele é o João Batista, ou ainda os outros, Jeremias ou outro profeta. E aí Pedro tem a revelação de que realmente é Jesus, né? Ele fala: tu és o Filho de Deus. E aí, sabe o que é interessante? Eu achei interessante nessa parte, porque quando Jesus pergunta, ele tá esperando, né? Eu fico imaginando Jesus tá falando assim: tomara que meus discípulos saibam quem realmente eu sou, porque eu acredito que para Jesus para eles a resposta deles é mais importante, porque é aqueles que estão caminhando, é aqueles que estão vendo os milagres, é aqueles que estão sendo discipulados o tempo todo. E aí, quando Pedro fala que tu és o Filho de Deus, aí nessa hora ele viu, realmente eles não estão pensando como os fariseus. Realmente foi o Espírito Santo que está dando essa revelação para eles. Ou seja, o Espírito Santo está habitado no meio deles. Eles estão compreendendo o que eu estou falando. E através dessa palavra que Pedro lançou, Jesus derramou uma outra para ele. Ele fala assim: e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Por causa dessa revelação que ele teve, que nada resistirá a ele, nada poderá resistir,
por causa da revelação a qual ele teve sobre que Jesus é o Filho de Deus, né? E essa é a revelação que nós temos que ter no nosso coração, que o Espírito Santo venha ser derramado sobre nós mesmos, que nossas visões venham ser abertas através disso, né? E mais na frente, Jesus fala assim, fala sobre a sua ressurreição e sobre a sua morte. E ele conta para os discípulos, né, já preparando eles para que ele ia morrer, né, que ele ia para... Vou ler aqui para vocês. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar ao seu discípulo que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então, Jesus começa a explicar aos discípulos sobre todo esse processo que ele ia passar ali em Jerusalém. E Pedro, ele fala para Jesus, né? Nunca, Senhor, isso nunca vai acontecer. E aí é onde Jesus fala, não, Pedro já saiu do espírito, ele está na carne, ele está pensando igual os outros homens. E ele repreende Pedro. Eu acho assim que dos discípulos é o que mais às vezes possa representar nós como filhos de Deus, como discípulos de Deus, de Jesus, né? Porque ao mesmo tempo que ele está no espírito, tá ali clamando, tá ali pedindo, ele sai e aí, Deus, hoje não dá, hoje não quero, age na carne. Eu acho que assim é com a gente, né? Mas eu acredito que todos nós temos o Espírito de Deus na nossa vida, o Espírito de Deus Santo no nosso coração. E a partir do momento que nós exercitamos esse Espírito, acredito que é igual o lobo, aquela história do lobo, né? Você alimenta um mais e alimenta o outro menos, né? O outro vai devorar o outro, vai brigar, vai vencer. Então, o Espírito Santo é da mesma forma. A partir do momento que eu exercito, a palavra do Senhor, ela é clara, ela vai falando, ela vai nos enchendo. A partir do momento que eu oro, a intimidade com o Espírito Santo aumenta. Então, é assim, irmãos, que possamos, eu acho que o que deixou claro esse capítulo aqui, o tempo todo, é que Jesus, ele quer pessoas com intimidade com ele. Porque quando os fariseus, eles queriam, né, só ver um milagre ali. Só que eles eram igual multidão, né? Nós já aprendemos sobre isso. Multidão, ela vai atrás de milagres, ela não vai atrás de intimidade. Agora, discípulo, sim. Por isso que era importante para Jesus saber qual era o pensamento dos discípulos para com ele, porque é isso que importa, porque o discípulo é aquele que caminha, é aquele que ouve, é aquele que vê mais, entendeu? É o íntimo. Então, que nós possamos buscar ser discípulos e não multidão, não buscar Jesus só por milagres, não buscar Jesus só porque ele pode dar, mas sim pelo que ele é nas nossas vidas, amém? Tenha um bom dia, que essa palavra vai falar no coração de vocês, assim como falou no meu, amém? Tchau, gente. Até a próxima.